tá? Só um minutinho aqui, deixa eu... Obrigada, alguém já colocou para gravar. Então, vamos lá. Apareceu para vocês a tela de compartilhamento? Sim, professora. Tá bom, muito obrigada, gente. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai voltar a falar. Vamos tentar finalizar aqui o Peter Eisman, tá? Bom, então, desculpa, eu tô até meio perdida aqui do raciocínio, tanto que eu passei raiva hoje aqui. Vamos lá. Então, a gente tem falado, né, ontem a gente focou mais nessa diferença entre as ideias de uma arte figurativa e uma arte abstrata, né? Por quê? Com qual objetivo? Porque para o Peter Eisman, o verdadeiro ideal moderno, né, a ideia de modernismo está muito vinculada ao que a arte moderna conseguiu fazer no seu início, né, nas vanguardas, e nesse sentido, como é que ela conseguiu ir em busca de um processo de abstração formal, tá? Então, para o Eisman, é importante retomar essas questões da abstração e ele vai buscar trazer isso e recuperar isso para a arquitetura, tá? Porque para ele, os arquitetos modernos, né? E aí a gente tem que sempre fazer a relação com qual que é a crítica que o Peter Eisman está fazendo ao movimento moderno na arquitetura, e a crítica dele é que o movimento moderno veio com um discurso muito forte, né, de uma manifestação, um manifesto, um discurso de ser novo, de propor algo novo, assim como as artes propuseram, né, e nesse sentido, propor uma nova linguagem formal para a arquitetura e que essa linguagem fosse mais abstrata, mas que para eles não conseguiram realizar isso, né? Então a gente vai entender por que ele não consegue realizar e por que o movimento moderno não teria conseguido, né, encontrar essa total abstração. E como que o Peter Eisman pretende fazer isso agora, né? Porque o Peter Eisman, ele até se coloca numa postura, assim, arrogante, de certa forma, de ser verdadeiramente moderno, né? Ele quer ser o arquiteto pós-funcionalista, o arquiteto moderno de fato, tá? Bom, então, enquanto a gente... Então, só lembrando para vocês, o Eisman e a abstração formal fazem duas críticas. Ele está fazendo ao mesmo tempo uma crítica ao movimento moderno, a gente conversou sobre, está falando sobre isso, que teria sido, né, um movimento que continuou com os processos de comunicação, e não foi abstrato o suficiente. E, obviamente, ele também está fazendo, então, uma crítica ao pós-modernismo historicista. Ele não quer, né, trabalhar com essa ideia que o Rossi e o Venturi estavam trabalhando, de que as formas arquitetônicas têm que simbolizar ou remeter a alguma ideia, né, conhecida pelas pessoas. Então, a minha forma arquitetônica não tem que lembrar as formas do passado,
não tem que lembrar a tradição construtiva da arquitetura de forma alguma, ele quer exatamente o novo, o que não foi feito antes, tá? Por essa tradição. Então, as formas não têm que ser simbólicas, elas não têm que representar uma outra ideia, né? Então, ele vai tentar suprimir essa ideia de que a coluna tem que lembrar a ideia de clássico, tem que lembrar a ideia de tradição clássica e por aí vai. E a forma também não tem que representar a função. Então, nesse sentido, a gente vê aqui essas duas críticas. A forma não tem que ser simbólica, então ele está criticando o pós-modernismo historicista, e a forma não tem que ser representativa das questões funcionais. Então, ele está criticando diretamente o movimento moderno, tá? Então, se por um lado a gente viu que o Venturi e o Rossi estavam num caminho da comunicação, né, de que as formas têm que relembrar tempos passados, têm que relembrar o processo tradicional da arquitetura, agora o Eismann não quer falar nada, né? Então, não precisa de significado, não precisa de fazer referência a outra coisa, né? Ele vai buscar a essência das formas arquitetônicas. Então, para o Eismann, a arquitetura é um jogo de planos e linhas, tá? Que geram um volume. Então, nesse sentido, nessa pura abstração, o que ele está procurando? Romper verdadeiramente com o passado, tá? Então, essa frase do Eismann, do fim do clássico, sintetiza bem isso, tá? Então, o que propomos é uma expansão além das limitações proporcionadas pelo modelo clássico, a concretização da arquitetura como um discurso independente. Então, o que significa isso, essa primeira parte? Quando o Eismann usa clássico, ele usa clássico de uma maneira mais ampla, tá? Isso vem do Foucault, vem da filosofia. Para o Eismann, clássico não é só essa arquitetura tradicional que remete ao greco, romano, ao Renascimento e ao neoclassicismo, tá? Clássica é todo esse modelo que estabelece que a arquitetura tem que representar alguma coisa, tá? Que as formas têm que ser representativas de outras coisas. Então, nesse sentido, até mesmo para ele, o modernismo não rompeu com o clássico. O modernismo continuou sendo inserido dentro de um pensamento clássico da arquitetura, tá? Até a concretização, então, da arquitetura como um discurso independente, ou seja, que as formas não tenham que remeter a nenhuma outra ideia, tá? Ou seja, isento de valores externos, clássicos ou quaisquer outros. Ou seja, a intersecção entre o isento de significado, do arbitrário e do intemporal. Então, como é que o Eismann propõe fazer isso, né? Ele vai partir do cubo, ele vai tentar ressignificar o cubo, tá? Explodir e ressignificar o cubo e as formas, tá? Então, ele pega algo, né, que é o cubo, que na verdade é uma forma forte, né, simbólica na arquitetura, tá? Porque, né, o cubo vem, né, ele tem essa história relacionada aos sólidos platônicos, né, como é que seria uma forma de medidas ideais, né? No próprio classicismo, a gente vê o homem vitruviano como o homem de medidas consideradas perfeitas, inseridos dentro de um quadrado, né? E do quadrado é que deriva o cubo. Então, o cubo é um objeto geométrico, uma forma geométrica simbólica na arquitetura, importante, e é até significativo que o Eismann parta do cubo, né? Por quê? Porque ele está justamente buscando desconstruir
ressignificar esses valores mais tradicionais da arquitetura. Então, ele pega o cubo, que é uma figura, né, geométrica cheia de simbolismos e significados, e vai tentar trabalhar ela da forma mais abstrata possível, né? Então, ele vai explodir, vai fazer processos, a maioria dos processos do Eismann se inicia com a explosão do cubo, né? Transformando, então, o cubo em planos e linhas, tá? A partir dos quais ele vai começar a agenciar a forma arquitetônica, a forma do edifício, tá? Voltando um pouquinho nas influências e nas referências de pensamento do Eismann, tá? O Eismann, como eu falei para vocês, ele vai... só um minutinho. Tudo bem por aqui até agora, gente? Está dando para entender? Vocês têm alguma dúvida, pergunta? Por enquanto, tudo ok, professora. Tá bom, obrigada. Bom, como eu falei para vocês, o Eismann, ele vai para a Inglaterra fazer os seus estudos de doutorado, e lá ele vai conhecer o Colin Hall. O Colin Hall é um historiador da arquitetura, e o Colin Hall adota um outro ponto de vista, uma outra maneira de contar a história da arquitetura. Desculpa, pessoal. Bom, o Colin Hall, ele está mais interessado em, ao invés de contar assim a história da arquitetura, contando os fatos, contando os valores, né, que essa arquitetura queria apresentar. Então, por exemplo, ao invés de falar do movimento do maneirismo e do renascimento, que é esse caso aqui da obra do Palladio, falando sobre como é que o Renascimento é uma retomada dos valores clássicos, gregos e romanos, e por que, né, que eles retomam isso, que eles se consideram herdeiros, né, dessa tradição romana. Então, ao invés de falar isso, o Colin Hall foca na análise formal dos edifícios, tá? A mesma coisa ele vai fazer com, por exemplo, obras do movimento moderno, né? Isso aqui é uma casa do Le Corbusier. Então, ao invés de ficar falando da ideologia corbusiana, de que a casa tinha que representar as questões funcionais, de que a casa tinha que ser uma máquina de morar, porque isso estava relacionado à ideologia da época moderna, vinculada à ideia de progresso e industrialização. Então, ao invés de contar essa história, o Colin Hall contava a história da arquitetura analisando os seus processos formais, os seus processos compositivos de projeto, tá? Tanto que o Colin Hall tem um texto muito importante que é a matemática da vila, que chama A Matemática da Vila Ideal, que ele compara o processo formativo, né, o processo compositivo do Andrea Palladio com o processo compositivo do Le Corbusier. Então, ele vai mostrar como é que o Palladio parte dessa grelha, tá vendo? Dessa grelha geométrica aqui, para poder fazer a divisão dos espaços, né, internos da edificação. E como é que isso é um pouco do centro do processo projetivo do Palladio. E aí ele observa que muitas dessas proporções geométricas adotadas nessa grelha do Palladio se reproduzem, por exemplo, na obra do Le Corbusier, né? Então, aqui, se a gente for fazer uma análise da grelha e observar, né, isso na planta do Le Corbusier, isso fica muito claro. Isso tem duas implicações muito importantes e que influenciam o Eismann. Primeiro, a primeira implicação é de que, então,
é mais interessante, o Colin Hall está fazendo uma análise formalista, né, dos processos compositivos da arquitetura, ao invés de focar, então, na história e nos seus propósitos funcionais, e aí isso impacta o Eisman para tentar olhar para a história da arquitetura da mesma forma, tá? Tentando analisar os processos compositivos e formais dessa arquitetura. Então, o Eisman vai se tornar um formalista, tá? Então, ele vai, parte dessa ideia de ignorar um pouco as questões funcionais e mostrar que na essência da arquitetura está a articulação da forma geométrica. E, por outro lado, falar assim, olha, peraí, o Le Corbusier falou lá, né, o Le Corbusier, esses arquitetos todos do movimento moderno falaram um monte para a gente de que precisava de uma arquitetura nova e que essa arquitetura nova tinha que romper totalmente com o passado, com a linguagem do passado, com a arquitetura tradicional, que eles tinham que realizar uma ruptura total, fazer tábula rasa do passado para poder propor algo novo. Agora você vem e se a gente vai analisar de fato a obra do Le Corbusier, ele traz aqui uma série de proporções clássicas, né, de proporções de medidas, e um pensamento compositivo, de certa forma, que não se liberou totalmente da forma compositiva do passado, tá? Então, se o Le Corbusier traz toda essa referência da importância da proporção geométrica, que ele deriva lá de forma muito semelhante da análise da obra do Palladio, então, peraí, que ruptura que foi essa? Né? Então, que ruptura verdadeira foi essa com o passado? Ela me parece mais uma ruptura aparente do que uma ruptura, de fato, efetiva, tá? Então, isso é muito importante para o Peter Eisman. O Peter Eisman está falando que a arquitetura vai criticar a arquitetura moderna por ela ser classicista ainda, né? Ela tem uma essência clássica nela, de certa forma. Então, principalmente quando você analisa a obra do Le Corbusier, a gente vê referências ainda à tradição clássica da arquitetura, principalmente esse clássico greco-romano, tá? Então, isso é uma influência muito forte no Peter Eisman e vai ser o centro da crítica dele ao modernismo, tá? O Eisman, então, começa a estudar, como falei para vocês, a tese dele é sobre o Giuseppe Terragni, que é um arquiteto moderno, só que ele vai fazer um processo semelhante ao que o Colin Hall fez. Então, ao invés de ficar estudando a história do Terragni, as motivações funcionalistas do Terragni, etc., ele vai analisar a obra dele a partir das estratégias compositivas. Então, como que o Terragni foi partindo também das formas geométricas do cubo para poder desenvolver os seus edifícios. Então, ele faz uma análise sempre formal, né, da organização compositiva dos volumes e tal. Então, o Eisman tem uma outra influência que é muito importante, que é a influência da linguística. Então, a gente já conversou como que, até pela obra do Venturi e pela obra do Rossi, como que os estudos linguísticos que estavam se desenvolvendo, né, dentro do campo da semiótica, do estruturalismo, e aí logo em seguida do pós-estruturalismo e da desconstrução, vão ser, nesse período dos anos 60 e 70, transferidos para as pesquisas em ciências humanas e sociais como metodologias de projeto e metodologias e paradigmas de pensamento, tá? Então, formas de pensar sobre arquitetura. E aí,
isso influencia fortemente o Eisman também. Como, né? Se por um lado, né, ele também vai entender que essa arquitetura é uma língua, tá? Ela tem os seus elementos, né, que são as palavras, os signos, tá? Só que ele vai querer desconstruir isso, essa ideia de que a arquitetura tem essas formas que funcionariam como palavras que significam alguma outra coisa, né? Então, se o Rossi e o Venturi, né, tinham essa busca por relacionar, analisar a relação dos elementos com o significado, o sentido e o potencial comunicativo, o Eisman quer romper com essa ideia de que é preciso dar sentido, né, a essas formas, que essas formas remetam a alguma outra ideia, e ele está mais interessado entre as regras de composição possíveis entre essas formas e elementos, ou seja, está mais interessado no processo gramatical, né, das regras que normalmente a arquitetura adotou para fazer a composição entre as suas formas, tá? Entre, então, os planos verticais, os planos horizontais, as linhas e por aí vai. Entendendo essas regras e esse processo, qual que vai ser a estratégia do Eisman? Desconstruir essas regras, né? Desconstruir essas formas tradicionais de pensar a forma arquitetônica, tá? Então, começa a aparecer na obra do Eisman a relação com a desconstrução, tá? O Eisman é um dos pioneiros, né, dentro do movimento desconstrutivista na arquitetura. A gente vai falar depois mais atentamente sobre a desconstrução, tá? Mas aqui a gente já introduz, por quê? Porque o Eisman é um desses, um dos primeiros arquitetos, desculpa, que vai propor, então, a relação com o pensamento da desconstrução, tá? A gente tem ouvido cada vez mais, hoje, contemporaneamente, né, em redes sociais, inclusive, né, o uso dessa palavra, né, da desconstrução. E eu acho que isso até ajuda vocês a compreenderem melhor como é que essa desconstrução influencia a arquitetura. Bom, então, de uma maneira genérica, né, e isso deriva do pensamento filosófico, né, o que é desconstruir? Desconstruir está relacionado a reverter crenças e verdades do pensamento ocidental, né? Às vezes a gente escuta muito atualmente expressões como assim, deixa eu pensar, me ajudem aí, o que vocês já ouviram falar com o uso de desconstrução? Às vezes a gente escuta assim, a pessoa falar assim, eu preciso desconstruir as minhas ideias, né, ou desconstruir o que a minha pessoa, né, para me reencontrar novamente, né, o que isso significa, né, a pessoa está falando assim, em rever as suas posturas, a sua forma tradicional de pensar, para buscar se renovar, né, por exemplo. A gente tem aplicado muito isso para a sociedade, né, então vamos desconstruir o pensamento da sociedade tradicional, desconstruir as ideias que estão relacionadas a tradições da sociedade, né, por exemplo, a crença de que existiria um único modelo de família, né, ou o papel das pessoas na sociedade. Então, desconstruir o papel da mulher na sociedade, né, às vezes a gente escuta, o que é isso? É rever mesmo por que durante anos e anos, né, na sociedade, a mulher teve, né, que
teve sempre colocada nesse papel específico dentro de uma família ou dentro de uma sociedade, tá? Então, desconstruir é buscar o quê? Ressignificar, né? É buscar rever as tradições da nossa sociedade ocidental, tá? Tô falando assim, bem genericamente, tá, gente? Bem aberto. Isso vem da filosofia, tá? E é muito forte nos anos 60, nos anos 70. Então, todos esses movimentos, o movimento feminista, os movimentos sociais dos anos 60, relacionados ao posicionamento das classes que eram consideradas minorias dentro da sociedade, né? Em reverter o seu papel social, tá? Tudo isso estava muito embebido da ideia de desconstrução e influenciado pela filosofia da desconstrução, tá? Então, isso vai influenciar a arquitetura também. Então, como que aparece na arquitetura? Revertendo as ideias consolidadas pela tradição da arquitetura, tá? Então, o que o Weismann vai falar? Olha, na tradição arquitetônica moderna, a gente sempre associou forma à função, né? Na tradição arquitetônica histórica, simbólica, né? Sempre teve essa coisa da forma relacionada a alguns significados, né? Aí ele vai falar assim, por que tem que ser assim, né? Essas relações que se estabeleceram entre forma e função, forma e significado, são construções sociais, tá? A sociedade ou a cultura arquitetônica que construiu isso, né? Que deu que uniu essas ideias. Então, eu não preciso seguir isso, né? Preciso ficar preso a esse processo, tá? Então, ele vai buscar romper com isso, né? Ele vai falar que esses arquitetos, principalmente o Weismann, estava, de fato, desconstruindo a essência da tradição e criticando tudo que subordinava a arquitetura a outra coisa, ou seja, o valor da utilidade ou beleza ou habitação, etc. Não para construir algo que fosse inútil, feio ou inabitável, mas para liberar a arquitetura dessas finalidades externas e desses objetivos exóticos, né? Então, isso é uma frase do Derrida. O Jacques Derrida é o grande filósofo da desconstrução, é o principal pensador da filosofia da desconstrução, e ele vai influenciar a arquitetura, tá? Então, quando a gente fala de desconstrução na arquitetura, é muito mais profundo do que aquela ideia, né, que a gente tem imediata de que são edifícios que parecem que a forma vai cair, né, que a forma não remete a uma tradição tradicional, ou que está à beira do desequilíbrio, tá certo? Ela é tudo isso também, mas por que ela tem essa aparência, né? Porque, na verdade, eles estão buscando desconstruir as formas tradicionais de pensar a arquitetura, reverter, né, o status quo mesmo da arquitetura, tá? E isso vai ser importante para o Eismann. Então, por exemplo, como eu estava falando para vocês, o Eismann vai falar que a obra do Le Corbusier, a grande crítica que ele faz ao movimento moderno, é falar que a obra do Le Corbusier ainda era classicista, né? Ela ainda tinha relações de significado e referências à arquitetura clássica, tá? E para ele isso era um paradoxo, isso era uma incoerência. Por quê? Porque, ora, se o movimento moderno estava pregando que ele deveria romper com toda a tradição e com todo o passado, como que existe, né, ainda essa referência clássica
a arquitetura do Le Corbusier, né? Então, como que essa referência aparece, né? Então, vamos aproximar aqui. Bom, a aparência mais óbvia é o uso das colunas, apesar de que o Le Corbusier não usa, né, o capitel, por exemplo, ou nada de ornamentação, ele vai trabalhar com a pureza da coluna, né, a ideia de clareza construtiva da coluna, que vem, né, dos gregos. Ele estabelece um ritmo, né, claro, aqui com o uso dessas colunas, que também remete a essa repetição grega, né? O Le Corbusier usa uma estratégia super clássica, que é de tripartição do volume, né? Então, eu tenho claramente um volume do térreo, que é a base do edifício, o corpo do edifício e o coroamento do edifício, né? O próprio uso do branco, né? E para destacar claramente a volumetria, né? De uma forma mais pura, também vem, né? Dessa relação com a ideia de que o branco remete à pureza, né? Que vem a pureza e clareza geométrica, que vem de uma análise do greco-romano e por aí vai. Além disso, o Le Corbusier estava muito preso também às questões funcionalistas ainda, né? Então, a forma aqui do edifício no térreo, né? Aqui tem todo um trabalho que o Corbusier faz com uma curva que está diretamente relacionada ao percurso exato que o carro vai fazer aqui embaixo, né? Todos os elementos funcionais da obra do Le Corbusier, a caixa d'água e a caixa de escada, aparecem, né, circundados por uma forma específica. Então, uma série de outras relações que o Weismann vai analisar de como que a obra do Le Corbusier não era totalmente abstrata. Ela era representativa ainda, tanto de uma ideia, ela estava muito presa representativamente de uma ideia de clássico e também de uma ideia de funcionalidade, tá? E aí o Weismann vai tentar se desamarrar, né, dessas regras. Então, como eu mostrei para vocês, nessa casa, né, ao invés de trabalhar com a ideia de coluna, ele vai trabalhar com a ideia de pilar mesmo, né? Mas tentar até abstrair a ideia de que o pilar precisa ser representativo da ideia de sustentação, né? Por quê? Porque funcionalmente o pilar poderia parar aqui, né? Nessa segunda laje. Mas ele continua, né? O pilar, porque ele é um elemento compositivo linear, né? Então, ele não precisa ser um elemento que é utilizado na arquitetura só para receber uma carga estrutural, né? Então, até mesmo o significado de que a coluna é um elemento estrutural para receber uma carga, né, estrutural, o Weismann tenta retirar das formas, tá? Bom, então a gente já falou sobre isso aqui, né, como que o Weismann está empreendendo uma tentativa de se aproximar do que a arte abstrata fez, né, que era buscar a essência das formas mesmo, da pintura, né, então a pintura é só esse jogo de planos, seria esse jogo, em sua essência, seria o jogo de planos, né, sobre a tela, o jogo de planos e linhas sobre a tela, né, e se desvencilhando cada vez mais da ideia de representação de algum objeto, tá? Coisas interessantes no campo da arte estavam acontecendo também, principalmente dentro da arquitetura minimalista, né? Então, alguns arquitetos
que também estavam buscando, desculpa, alguns artistas que estavam buscando trabalhar com a essência dos volumes, né, que na escultura, e que acabam influenciando por um pouquinho o Weissman também, tá? Então, que são algumas obras de um artista plástico minimalista que chama Sol Levitt. Então, é um outro artista, que é o Donald Judd, do minimalismo. Então, ele vai trabalhar muita questão das formas puras geométricas, como é que elas geram espacialidade, como é que elas trabalham com a ideia de peso, de volume, que para o Weissman vai ser interessante quando a gente passa para a arquitetura, né? E aí tem um artista muito interessante desse período do minimalismo, que é o Richard Serra. O Richard Serra, ele trabalha muito com a ideia de peso na obra de arte. As ideias de peso e equilíbrio. E ele está mais interessado em como que, no processo produtivo da obra de arte, do que exatamente no resultado final que ele vai alcançar. Então, ele tem essa obra aqui que parece uma obra assim, como é que isso é uma obra de arte, né? Porque são 4 planos, 4 chapas, né, de aço, de ferro, aço cortês aqui, que foram agenciadas, né, assim, formando essa, não é bem um cubo, né? Mas o que é interessante aqui o que ele está mostrando? Que existe um equilíbrio de forças tênue aqui, que quando eu agencio essas 4 placas dessa maneira, ela consegue se equilibrar, ela consegue se sustentar, né? De uma maneira muito sutil. Então, é algo muito pesado que está sustentado por um equilíbrio muito que pode se romper a qualquer momento, né? Então, o Richard Serra está interessado em como que você agencia determinadas formas, no caso aqui, chapas e planos, né? Para alcançar o equilíbrio dessas formas. E quais são as ações possíveis que ele vai trabalhar para poder... Cadê? Peraí. Perdi um slide aqui, gente. Quais são as formas possíveis que ele vai trabalhar para poder alcançar, né, formas da escultura. Como que, aí deixa eu mostrar, como é que isso aplica, né, na arquitetura do Weissman. O Serra tem isso aqui é uma obra, isso aqui está na parede de um museu, tá? É uma lista de verbos feitas pelo Richard Serra. Nessa lista de verbos, ele está listando todas as ações possíveis que ele pode fazer sobre uma chapa metálica, né, ou sobre um elemento, então, metálico, de aço ou de ferro, para poder gerar uma forma ou para poder gerar uma escultura, né? Então, ele vai falar que ele pode enrolar, né? Ele pode dobrar, então, to roll, to fold, né? Que é dobrar. Ele pode to split, ele pode dividir, ele pode cortar, ele pode fazer uma série, então, né, de coisas aqui com esse material que ele trabalha, que é o ferro ou uma chapa metálica, né? Então, tanto o ferro líquido, enquanto liga metálica, enquanto chapa. Então, por quê? Porque o Serra está interessado no processo do escultor, né?
Então, ao invés de se interessar na obra de arte final, no que vai ser o resultado final da obra, o Serra está interessado no processo que o escultor tem que fazer para chegar naquele resultado, né? Para alcançar um volume escultórico. E o Eisman vai levar isso para a arquitetura, né? Então, o Eisman tem, no final do seu livro, de um dos livros do Eisman, que é o Diários de Diagramas, né? Diagram Diaries. O Eisman faz essa tabelinha. Opa, voltou várias vezes. Só um minutinho, gente. O Eisman faz essa tabelinha aqui, em que em cima a gente tem as casas e os outros projetos feitos pelo Eisman, e aqui na lateral ele tem todas essas ações ações mesmo formais e geométricas que ele pode fazer com o cubo e com as formas, né, com as formas do plano e das linhas, para poder transformar essas formas e encontrar uma volumetria, né? Porque o que o Eisman está fazendo? Ele começa do cubo, explode esse cubo, transforma esse cubo em linhas, em cubos menores ou em planos, e ele vai tentar reagenciar esses elementos novamente. Então, para fazer isso, ele vai criar essas regras aqui, né? Essas regras de possíveis agenciamentos formais, tá? E aí ele faz essa lista de verbos, então ele pode, né, estrudar, torcer, estender, né, interseccionar, fazer uma projeção, torcer, né, distorcer, sobrepor. Então, ele pode fazer uma série de ações nas formas geométricas para poder ir gerando uma nova forma, tá? Então, quando o Eisman fala assim, olha, qual que é a maneira de eu romper com os processos de representação na arquitetura? Deixa eu só voltar. Ele não quer que a escolha formal esteja ligada a um significado conhecido, né? Então, por exemplo, a ideia de um templo antigo, a ideia de uma tipologia clássica, um tipo de edifício já conhecido, ele não quer mais fazer isso, e ele não quer que a escolha da forma esteja atrelada também à relação funcional, né? Então, não vou escolher e manipular as formas para que elas sejam a solução funcional. Ele vai depois tentar adequar a solução funcional, só lá no final do processo. Ele quer entender a arquitetura como um puro estudo de abstração da forma, de jogos de planos e jogos de elementos lineares, tá? Então, para fazer isso, ele vai usar essas estratégias, né? Então, de gerar novas formas, né? Novos planos a partir do cubo e ir fazendo essas situações de interseccionar formas, trabalhar, interseccionar os sólidos e ver o que gera de vazio, rotacionar eles, né? Ele vai fazer uma série de operações, então, que são tentativas de fazer uma escultura mesmo, quase, né? Abstrata, tá? Então, o processo do Eisman tem muito a ver com um processo escultórico, né? Porque ele vai falar assim, olha, a essência da arquitetura está nessa articulação da forma e, lógico, dos espaços, né? E aí ele tem muito esse processo próximo a um processo escultórico. A gente pode questionar isso totalmente, né? Porque você vai falar assim, olha, mas espera aí, o que sempre diferenciou a escultura
da arquitetura foi essa relação com o uso dos espaços internos e a sua funcionalidade, né? Então, por que o Weismann, de repente, está se aproximando dos processos escultóricos, tá? Porque ele está fazendo uma crítica, ao funcionalismo, tá? Ele quer romper, de fato, agora com o modernismo, que se tornou excessivamente funcional, e para ele o caminho de reverter esse processo excessivamente funcionalista e criticar o movimento moderno era justamente romper com esses processos que relacionavam forma e função, tá? Tanto que o Weismann escreve um livro que chama Pós-funcionalismo. Ele quer, então, romper com ele acha que a verdadeira modernidade estaria na ruptura com a funcionalidade, tá? Então, o Weismann vai trabalhar com um processo formal que é de ir pegando, né, uma forma e imprimindo, né, essas ações diversas, né, as formas. Um adendo, né, interessante para fazer para vocês, eu não sei se vocês sabem mais disso do que eu, até porque vocês estão mais estão sempre mais por dentro, né, desses processos contemporâneos de arquitetura, né? Vocês assistiram a palestra da aula inaugural, né, a maioria de vocês, em que o Fernando mostrou como que existe uma vertente, né, da arquitetura contemporânea hoje, que trabalha muito com uma arquitetura computadorizada, que vai trabalhar com a lógica dos algoritmos dentro da arquitetura, né? Então, como que você cria algoritmos dentro de um ambiente de software, né? Então, o que ele mostrou lá? Você pega o Rhino, você pega o Grasshopper, né? Que são softwares de computação, e aí você cria regras, algoritmos de transformação dessa forma, para essa forma se autogenerar, né? Para essa forma ir se transformando e você encontrar a forma arquitetônica, né? O que o Weismann fez foi mais ou menos essa lógica de criar regras algorítmicas, né, aqui, ou seja, regras de transformação dessa forma. Então, a cada modificação, ele ia imprimindo novas modificações, né, para ir transformando cada vez mais essa forma. Só que o Weismann fez tudo isso no desenho, à mão, né? Então, ele criou aquela listinha lá de verbos e de regras, né? E aí ele vai escolhendo lá, meio que aleatoriamente, né? Essas regras para ele aplicar nas suas formas a cada processo de transformação. Então, ele fez meio que um processo algoritmo manual, né? Também é discutível, né, porque se você pensa assim, o Weismann, com o algoritmo, com a ideia de algoritmo, você estaria meio que deixando quase que o computador fazer o projeto, né, o computador fazer a forma, que era o que o Weismann queria, não o computador, mas ele queria a autonomia da forma, que a forma fosse se generando quase que automaticamente, sem muita a influência das ideias do arquiteto, né? Só que o Weismann estava fazendo isso manualmente, então é muito difícil você afirmar que ele conseguiu, né, se separar das tomadas de decisão do projeto, né? E isso nem é totalmente possível, porque se é o arquiteto que cria o algoritmo, né,
esse processo não é tão autônomo assim, né? É mais ou menos assim, o caso das redes sociais, né? A gente fala assim, o Instagram, o Facebook, o Twitter, né, me mostram, são baseados nesse processo de algoritmo, então ele criou aí uma regra para ter o que me mostrar, né? Mas quem informou os dados para esse algoritmo da sua rede social foi você, né? Então, à medida que você curte determinados assuntos ou foca em determinados perfis, aí o Instagram vai te direcionando para os perfis semelhantes, né? Então, nesse processo de algoritmo, não tem como o arquiteto se desvencilhar totalmente da tomada de decisões, porque é ele mesmo que está informando, né, a regra, o que está informando os dados para esse algoritmo. Mas é uma tentativa, né, uma tentativa de se afastar mesmo desses processos de significação na arquitetura. Qual que é o objetivo do Eismann nisso, né? Desculpa, gente, eu sei que eu estou passando o horário, mas eu já estou terminando. Buscar uma certa autonomia da forma e buscar com que essa arquitetura fosse o mais abstrata possível. Tanto que até mesmo as vontades do arquiteto ficassem um pouco de fora desse processo, né? Ele queria uma arquitetura autônoma, que não significasse, né? Que não representasse nem a função, nem as formas do passado, ou talvez nem mesmo as ideias do arquiteto, né? Então, ele queria mesmo uma coisa, assim, que gerasse quase que um labirinto, né? E depois as questões de uso, elas eram adequadas posteriormente, né? Eram adequadas posteriormente, depois de pronto, né? O volume, depois de pronta a forma. Ok? Deu para entender, gente, um pouco o Eismann? Dúvidas? Sem dúvidas, professora. Deixa eu sair. Ai, que bom, então. Bom, gente, então por hoje é só.